você consegue ter encaixes. Veja só. Eles são fáceis, certo? De encaixar uma leve pressão, ó, com 2 dedos, certo? Eu encaixo e desencaixo. Então é fácil porque você consegue, como eu disse, isso daqui não tem o certo, isso é para jogar com sua criatividade. Então serve para praticamente todos os tipos de pessoa, né? O cego consegue lidar com isso, mesmo as pessoas com mobilidade, com dificuldade motora. É claro que se você tiver um extremo, você não vai conseguir, mas elas são fáceis de se encaixar, fáceis de encaixar e tirar. Ricardo Shimozakai. Então é uma coisa, né, para estimular a criança, para divertir, que você deixa ela, né, com os brinquedos e ela vai fazer o que quiser, né? É incrível como a criança, ela tem uma imaginação muito forte, né? Certa vez eu vi uma reportagem que colocavam uma figura, né? E era colocava adultos, uns 5 adultos ali, para falar o que você acha que essa figura parece, né? Quase caiu a câmera aqui. O que você acha que essa figura parece? Dê o máximo de coisas que você pode imaginar, certo? E os adultos tinham dificuldade em falar alguma coisa, né? E as crianças, elas falavam um monte de coisa, certo? As mais absurdas, que às vezes a figura ficava difícil para um adulto entender como é que a criança conseguiu ver aquilo. Mas é que para as crianças a coisa você não tem regra. Por causa que o adulto tem muitas regras na cabeça, aquilo que a criança imagina, às vezes fica meio inconcebível na cabeça do adulto. Então o adulto às vezes tem muitas barreiras, muitas dificuldades, porque tem muitas regras na nossa cabeça. Então, às vezes, por isso que a questão da inclusão nas crianças é muito mais fácil. Eles aceitam muito mais as diferenças do que o adulto. Então a gente precisa pensar nisso, né? Concorda? Que o adulto precisa colocar um pouco mais da pureza das crianças para a gente ter mais respostas. A indústria de brinquedos, ela é imensa. Então há tipos de brinquedos para todos os tipos de pessoas, né? Então, para surdos, não que os brinquedos consigam atender a todos, mas tem opções. Os surdos que não conseguem lidar com brinquedos sonoros que emitem sons, vamos dizer, mas eles têm a parte visual, certo? Então, eles têm brinquedo para eles. Tem brinquedos para pessoas, crianças cegas, certo? Brinquedos sonoros, táteis, que vão servir para elas. Brinquedos para pessoas com deficiência física. Tem brinquedos para todo tipo de pessoa. O problema é quando a criança ela quer uma coisa específica, né? Porque ela viu na TV, ela viu o amiguinho, né, com um tipo de brinquedo que ela quer também, quer ter aquele tipo de brinquedo, e que daí ela pode sentir ela decepcionada,
não sei qual o sentimento exato, mas que aquele brinquedo não vá atender ela, né? Então, por que, né, aquela bicicleta, por que eu não tenho uma criança com deficiência física? Meus amiguinhos têm bicicleta, eles pedalam bicicleta. E eu, como é que eu posso brincar junto com eles? Eles saem para pedalar a bicicleta e eu fico em casa, porque eu não sou convidado por eles, porque eu não tenho uma bicicleta que eu consiga pedalar, certo? Porque minhas pernas, não tenho movimento das pernas e não tenho a bicicleta que eu pedale com as mãos ou coisa parecida. Então, é aí que mora a questão da decepção, do preconceito, da discriminação, vamos dizer. Não é exatamente que não haja brinquedos para todos, certo? Só que isso, nas crianças, acho que é um ser humano, né? Isso é muito comum, da gente querer o que todo mundo tem, ou que algum grupo tem. A indústria, né? O comércio também força a barra pra caramba, né? Todo mundo querendo vender o seu e nisso é que acaba causando alguns problemas. Então, a indústria, ela precisa ter um pouco mais desse olhar. Eu acredito totalmente, como eu falei com alguns fabricantes, por que vocês não têm esse tipo de brinquedo acessível? E que às vezes não é nada difícil de fazer. O problema é que eles não imaginam, né? Um deles, a gente não faz porque ninguém nunca pediu, certo? Ninguém nunca veio aí, como você está fazendo, nos questionar. E como a gente não vive isso, a gente não tem a percepção da necessidade. Então falta isso, falta a gente questionar mais, pedir aquilo que a gente quer, porque ainda muita gente fica calada, né? Sofre calada. Então a gente tem que botar a nossa voz e falar daquilo que a gente precisa e aquilo que a gente quer. Seja somente um gosto, uma preferência, mas eles precisam conhecer, porque nos conhecendo, aí sim eles vão nos valorizar, vão saber pelo menos que existe a necessidade e quem sabe aí procurar alguém para desenvolver isso, como acontece comigo, né? Às vezes as pessoas vêm até a mim porque viram a necessidade e não sabem o que fazer, e daí é onde entra o meu trabalho. Então, só que, de novo, isso só vai acontecer quando eles perceberem a necessidade. E para perceber a necessidade, a gente tem que mostrar, né? Alguns nem até já ouviram falar da necessidade, mas não sabem como agir, certo? A gente precisa enfatizar um pouco mais, né? Para que as pessoas, empresas, a indústria tenha mais iniciativa. Então, faça, se você é uma pessoa com deficiência, se você tem necessidades específicas, bote isso, comunique isso, fale isso para as pessoas, que aí acredito que outras pessoas vão se identificar e o seu pedido vai ser atendido. Tá certo? Um abraço.